Oi, gente, bom dia. Então, hoje, dia 28, uma quarta-feira, nossa aula de Geografia, agora com o módulo 2. Vamos seguindo aqui para a página 273, onde nós vamos falar sobre cidadania no dia a dia. O assunto hoje é trabalho infantil. Temos um texto aqui e depois algumas perguntas para reflexão. Vamos lá? Juliana viu em um noticiário que em 2017, no Brasil, cerca de 2,5 milhões de crianças não frequentavam a escola. Muitas delas precisam trabalhar e por isso não podem estudar ou brincar. O trabalho infantil é proibido no Brasil e combatido em todo o mundo. Ainda assim, há crianças que precisam trabalhar para receber dinheiro e ajudar no sustento da família, sendo exploradas tanto nas cidades quanto nas áreas rurais. Nesse tipo de exploração, muitas crianças trabalham por várias horas seguidas, às vezes realizando tarefas forçadas, inadequadas para a idade delas, como é o caso do trabalho nas carvoarias clandestinas, nas lavouras ou nas ruas das cidades, vendendo algum tipo de produto. Bom, primeiro temos aqui a palavra carvoarias. O que são carvoarias? Carvoarias, aqui embaixo você vai ver o significado, são lugares onde se produz, onde se vende ou onde se armazena carvão. E essa foto que você está vendo aqui não é em nenhum lugar do Brasil, essa carvoaria fica no Paquistão, na cidade de Karachi. Aqui você está vendo uma criança, olha, carregando um peso que não é adequado para a idade dela, olha o tamanho dela aí, para que ela esteja carregando esse peso, né? E ainda mais que esse lugar é um lugar onde se faz muita fumaça, porque o lugar onde se faz carvão é um lugar de queima de madeira, né? É um lugar que não tem nenhum conforto, né? E essa criança deveria, com certeza, estar na escola. Quando ele fala de trabalho na rua, né? São crianças que trabalham vendendo alguma coisa nos sinais, água, bala, limpando o vidro, os vidros de carro, né? Vigiando o carro nos estacionamentos, ou seja, em horários inadequados, à noite, tarde, ou até mesmo de manhã ou à tarde, quando deveriam estar na escola, não é verdade? Então, gente, ainda continuando aqui na página 273, com essas questões aqui, você não precisa escrever, mas apenas para refletir sobre o assunto, né? Pensando no seu dia a dia, quantas atividades você deixaria de fazer se precisasse trabalhar? Como isso prejudicaria a sua vida, né? Então, se você precisasse trabalhar no horário que você poderia estar na escola, né? E trabalhar para levar o sustento para casa, a comida para seus irmãos, sua mãe, seu pai, ou até mesmo ir com o seu pai para algum tipo de trabalho para poder ganhar algum dinheiro mesmo para levar para casa, né? Porque quando você sai da sua casa e deixa de ir à escola, não tem hora para brincar, para brincadeira, né? E muito menos, se não vai à escola, não tem tempo, não teria nem como ficar em casa para estudar em casa, né? Então, como isso prejudicaria a sua vida, né? Você deixaria de aprender, de concluir os seus estudos, de fazer o que uma criança tem que fazer, que é participar de brincadeiras, isso é coisa de criança, né? Então, aqui na B, pergunta qual é a sua opinião, quais atitudes podem ser tomadas para combater o problema do trabalho infantil, né? Para conversar com os colegas sobre esse assunto. Já que não estamos juntos na sala de aula para conversar, então, olha só, uma sugestão de conversa, né?
de quais atitudes poderiam ser tomadas. Que tal se os pais, todos os pais, tivessem um trabalho, que ganhassem o suficiente, não é verdade, para sustentar a casa com roupa, alimento, medicamento, médico, né? Ou alguma coisa a mais. E então nenhuma criança precisaria trabalhar, não é verdade? Então, sobre esse assunto, também queria falar uma coisa. Tem alguns serviços domésticos que não fazem parte de um trabalho infantil, uma exploração, tipo você arrumar a sua cama, arrumar o seu material, tomar conta um pouco, ajudar com um irmãozinho menor, lavar um prato, ou seja, arrumar seus brinquedos. Isso não é exploração, não é um trabalho infantil. Todas as crianças podem sim ajudar em casa com essas atividades, ok? Então, seguindo na página 274, nós vamos agora com algumas atividades. Leia a manchete a seguir e depois responda às questões. Brasil tem 3,3 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, diz estudo. Gente, uma manchete é uma notícia em destaque no jornal. No caso, esse jornal aqui é o g1.globo.com, que é um jornal digital, onde você vai encontrar esse jornal na internet, certo? A pergunta é: qual é o assunto abordado na manchete? Então, nós temos aqui trabalho infantil, né? O assunto abordado na manchete é a quantidade de crianças em situação de trabalho infantil no Brasil, ok? Na questão B, pergunta: em sua opinião, quais os prejuízos para esses 3,3 milhões de crianças que estão em situação de trabalho infantil no Brasil? Então, o que você pode citar como prejuízo? Deixar de estudar, deixar de brincar, de ter momentos com a família, o risco de perigo, de ficar doente, né? Então, esses são os prejuízos, ok? Na C, ele pede que você escreva um pequeno texto advertindo sobre os problemas do trabalho infantil, ou seja, falando sobre a preocupação desse assunto, né? Por que não, o porquê de proibir esse trabalho, como é importante, por que é importante. Então, e depois você vai ler para os colegas e o professor. No caso, não estamos em sala de aula para que isso aconteça, mas vocês vão escrever aqui embaixo, olha só, um texto falando sobre os problemas do trabalho infantil. Por que é problemático? Por que é perigoso? O que as crianças vão perder com isso? Tá? A gente acabou de falar sobre o assunto. Então, mãos à obra e escrevam um pequeno texto falando sobre o assunto. E chegamos ao final da nossa aula de geografia e até a próxima. Tchau, tchau.